Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 69, cujo título é Hoje. Hoje. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Nos diz Paulo: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Antes, primeiro de tudo, não é? Exortai-vos uns aos outros, animai-vos, não é? Colocar assim, aquele chamamento, vamos lá, fortalecer, dar bom ânimo. Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pecado, a doutrina espírita substitui o pecado pelo erro, pelo mau uso do livre-arbítrio, certo? Então é importante essa exortação uns com os outros. Hoje eu não estou tão bem, o outro vem, né, me apoia, me traz o seu bom ânimo, amanhã ao contrário, e assim vamos seguindo. Mas ele diz que façamos isso a cada dia, e ele coloca o hoje, claro, hoje, amanhã, quando for hoje, amanhã, né, todo dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E aí vamos aprofundar essa ideia, que é bem interessante. Emmanuel, né? Através das reflexões que Emmanuel nos traz. E ele nos diz assim: o conselho da exortação recíproca, né? Exortai-vos uns aos outros, como diz Paulo. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Ou seja, Emmanuel vai tentar ser bem claro, bem didático, para que as dúvidas não fiquem, porque às vezes na dúvida a gente pode interpretar mal e de repente não fazer o melhor como poderia se estivesse melhor esclarecido, não é? E ele continua: salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, tempo presente, o único tempo onde realmente podemos agir. Não podemos agir sobre o passado, não podemos agir sobre o futuro. O único momento em que podemos agir é o momento presente, que aqui ele chama de hoje. Poderíamos chamar melhor ainda de agora, não é? E ele continua dizendo, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Fechando aqui essa ideia. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes, ou seja, vamos falar sobre isso, mas olha, não é assim, vai lá e tal, e fala, que seria simplesmente tentar, né, discutir. Importa reconhecer, nos diz Emmanuel, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Então, uma advertência só de palavras, que fica depois? Até aquele incômodo, né? De que simplesmente falou, mas faltou alguma coisa, e ele vai chegar lá.
Só palavras? O que falta? Até a gente já vem acompanhando, né, essas reflexões com Emmanuel, e sabemos que só falar, só saber não preenche, que é preciso somar algo ao falar e ao saber. E ele continua: qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros, e aqui ele coloca entre aspas, porque ele está retirando do versículo. Então, Emmanuel diz: o exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento a duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Ele chegou no ponto. Então, só palavras, depois disso fica o vazio. Então, precisa ser o quê? Seja o que vier, precisa vir com exemplo. E mesmo que não venham palavras, que venham os exemplos, eles por si só têm uma força imperiosa, ou seja, uma força que preenche. Não é preciso completar, ela chega e já o exemplo já está mostrando o que é. E os efeitos que aquilo que se diz provoca na pessoa. Então, se falamos assim, vamos confiar em Jesus, Ele está cuidando de tudo, nós não estamos desamparados. E a pessoa que diz está sempre atarantada, sempre angustiada, e naquele momento ela está num momento tranquilo, então ela diz aquilo, mas ela diz aquilo porque ela está tranquila, porque quando ela não está tranquila, ela não vivencia aquelas palavras que ela diz. Então, depois que ela diz, o que fica? Porque a pessoa que escuta é a mesma coisa que o pai fumante dizer para o filho, adolescente: meu filho, fuma não, faz mal para a saúde. Faltam as palavras, por mais que ele realmente saiba que fumar é errado e saiba que aqueles cigarros vão fazer mal ao seu filho, isso tudo é verdade, mas as suas palavras não têm autoridade moral, porque falta o exemplo. E aí, facilmente, os filhos podem confrontar e dizer, né, aquelas célebres frases, não é? Célebres frases. Você não tem moral para falar isso, não. Você fuma beça, porque antigamente os filhos não enfrentavam assim os pais de forma, né, direta. Mas hoje eles fazem isso, né? Botam assim: faz aí você, está fumando aí. Antigamente era senhor, hoje está todo mundo você, né? Tudo bem, tudo bem. A questão que queremos ressaltar é a autoridade moral, que quando não há vivência, não há a exemplificação, o que é dito não tem peso. São palavras que deixam aquele vazio, como diz Emmanuel, porque são palavras vazias, não tem peso de exemplo, não tem peso de testemunho, né? Não tem peso de verdade, porque a verdade ela é, senão é só uma história, né? É alguma coisa que eu digo, que eu acredito, mas que não se revela em mim. E ele continua: todo aquele que vive na prática real dos ensinos nobres a que se devotou no mundo, e não é de forma ideal, porque ninguém faz. Nós não vamos agir como Jesus agiu, nem pensar como Jesus pensou, nem sentir como Jesus sentiu, porque ainda não estamos na sua ordem de grandeza, mas podemos fazer o melhor possível no dia de hoje. E se estamos fazendo, exortando os amigos no dia de hoje, e as nossas palavras são embasadas pelos nossos próprios exercícios e esforços, ora o que lá diz Paulo: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se estamos fazendo isso exemplificando, nós não nos endurecemos. Então,
Quando nós fazemos essa exortação, mas a fazemos uns aos outros, mas com base na vivência, nós estamos o quê? Com essa prontidão para o crescimento diário. Porque não estamos só, não é, dando os nossos sermões verbais do que sabemos ser o melhor. Estamos exortando o companheiro porque sabemos quanto custa, porque a nós custa igualmente. E ele vai nos olhar e vai ver, sim, eu vejo a sua dificuldade para também superar as suas provas e vejo como nas suas lutas você a cada dia está lá, caindo, levantando, mas está lá. Então a pessoa se identifica e se não é possível, eu posso sim, eu posso superar. E aí realmente há uma empatia, não é? Há um crer no processo próprio, porque vê que o outro está fazendo, o outro está no mesmo barco, ele está conseguindo, então eu também posso. Ele me mostra que eu também posso. Essa é a exortação. É uma exortação que não apenas busca animar o outro, mas mostrar para o outro que a dificuldade dele está ali esperando para ser superada. Não com facilidade, talvez não de forma rápida, mas ser construída essa superação dia a dia, a cada dia, no dia de hoje, fazermos o nosso melhor, porque no processo de crescimento, no processo de superação, efetivamente isto vai acontecer, porque está acontecendo. Não começamos e terminamos no mesmo dia, começamos e vamos nos aprimorando. E quando terminarmos um determinado estágio, vamos naturalmente já entrarmos e começarmos um novo ciclo, começarmos um novo estágio. E assim é. E vamos nos percebendo e, estando atrás, olhamos quem está na frente e dizemos, ele passou por aqui. E ele conseguiu. E viveu suas lutas. Eu vou conseguir também. E o que está mais atrás olha para nós e vê a mesma coisa e diz assim, nossa, ele também está nas lutas e também está conseguindo. Eu também vou conseguir. Essa é a exortação. Não de... Pode até ter, né? Um tapinho, um abraço e tal, mas não limitado a isso. Exatamente os nossos esforços é que provam não apenas a nós, mas a quem está perto de nós, do quanto é não apenas possível, mas certa a superação das dificuldades. Muito bom, né? Vamos voltar para o nosso Emmanuel. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. Vou repetir, porque é muito bom. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos. E aí vamos vendo que a cada dia vamos melhorando no grau de realização dessas questões que estão sendo ditas aqui. Que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando automaticamente os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco, Paulo de Tarso, nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Enganos que já caímos neles no passado, mas que estamos buscando melhorar a nossa capacidade de entendimento e de prática no bem, a fim de que não voltem de novo a nos ser pedra de tropeço.
Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria libertar-se-á o homem de enganos fatais. E o nosso Emmanuel conclui dizendo: não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Não te endureças, pois. E se eu estiver, é como até o corpo, não é? Ele vai ter mais flexibilidade se eu estiver sempre exercitando. Se eu ficar sem exercitar, a minha flexibilidade, né, vai parecer que nós somos aqueles robôs que não conseguem nem se tornar mais flexíveis. Então, é o próprio exercício. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar. Não estamos onde estamos por acaso. Em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Nosso processo de elevação moral, de iluminação interior, de autoevangelização. E ele conclui dizendo: recorda a importância do tempo que se chama hoje. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Respirar fundo e nos preenchermos dessa gratidão por tantas bênçãos recebidas. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelo dia de hoje, que mais uma vez se apresenta a nós, para exercitarmos as tuas lições cada vez mais e melhor. Não ainda estaremos apartados de quedas ou lágrimas, mas estamos caminhando para a superação, pois temos a certeza da tua presença em nossos corações. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Abençoa nossos dias, nossas noites, nosso anjo guardião, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa ainda, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que se encontrem aonde quer que estejam, em sofrimento. Abençoa-os. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.